Olá, meninas e meninos. Hoje minha aula não é nem sobre história, nem sobre mitologia. Hoje o meu foco é filosofia. E o título é Da Filosofia Medieval à Filosofia Moderna, tá? E a importância de René Descartes. Vou falar depois sobre ele. Bom, quando falamos em Idade Média, tá? Já sabemos que é um período que durou cerca de 1000 anos, vai de 476, quando o Império Romano do Ocidente desaparece com a invasão dos bárbaros, e vai até 1453, quando o Império Romano do Oriente desaparece com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Já falei isso várias vezes, tá? Bom, então, filosofia medieval, que é o meu tema da minha aula, se desenvolveu na Idade Média. Só relembrando, esse período chamado medieval foi o período do chamado sistema feudal, onde imperou o sistema feudal. Lembram? Em que os feudos, que eram grandes propriedades, cujos donos eram os senhores feudais, tá? Para lá foram após as grandes invasões dos bárbaros, tá? Então eram grandes propriedades, cujo dono, né, era um senhor feudal. E quem trabalhava para esses senhores eram servos, que por usarem a sua terra, né, deviam inúmeras obrigações, tá? Não vou falar agora sobre a Idade Média, mas realmente a filosofia medieval foi bem diferenciada das outras. Como eu falei, a Idade Média foi um período em que o comércio praticamente desapareceu, porque a sociedade ficou dividida em feudos, e esses feudos eram praticamente autossuficientes. Só no final da Idade Média, depois de cerca de 1000 anos, e começo da moderna, é que vai reaparecer o comércio. Como eu falei, os feudos eram autossuficientes. O que quer dizer isso? Cada feudo produzia para si. Então o comércio praticamente desapareceu, as moedas praticamente desapareceram. Aí vai reaparecer no final da Idade Média e começo da moderna. Sabe aonde? Nos chamados burgos, que eram pequenas cidades fora dos domínios dos feudos, tá? Mas isso sobre os burgos, burgueses, explicarei depois, tá? Voltando à Idade Média, ao sistema feudal, né? Nesses praticamente 1000 anos, esse período foi marcado pela grande influência da Igreja Católica nas diversas áreas do conhecimento, tá? E os temas religiosos predominavam também o campo filosófico, tá? E uma das grandes vertentes da filosofia medieval foi a famosa e chamada filosofia escolástica. Todo mundo já ouviu falar, a filosofia escolástica, cujo maior nome foi São Tomás de Aquino, tá? A filosofia escolástica, né? Cujo acabei de falar, maior representante, o filósofo, teólogo, foi São Tomás de Aquino, pretendia usar os conhecimentos greco-romanos para entender e explicar a revelação divina do cristianismo. Ele queria unir os conhecimentos greco-romanos para explicar a revelação do cristianismo. E a tarefa intelectual fundamental dos pensadores escolásticos era defender a fé com argumentos racionais. Para eles, para os escolásticos, era inconcebível que a fé e a razão fossem inimigas. Elas tinham que se complementarem, não se podiam uma contrariar a outra. Bom, o termo escolástica deriva claramente da palavra escola, e no latim deriva de escolásticos. Quem eram os escolásticos? Era o professor que ministrava aulas de artes, filosofia, teologia, etc. Primeiramente, essas aulas eram ministradas em conventos, mosteiros e catedrais, e só bem mais tarde é que passou a ser ministrada nas universidades, tá? Mas voltando à escolástica, né? A filosofia
mais assim acentuada, mais forte da Idade Média. Filosofia de São Tomás de Aquino, tá? Que imperou na Idade Média, tá? Como eu disse, seu objetivo principal era conciliar a fé e a razão. Mas chegou ao fim o século XIV e XV. O século XIV vai chegar ao fim. Vai começar o século XV. Um século de grandes tensões e rupturas. Um século de grandes transformações. Reparem, 1453 termina a Idade Média, século XV, tá? Então, do século XIV para o século XV, há grandes rupturas, grandes transformações, inclusive a queda da hegemonia da igreja, tá? Essas transformações e rupturas, logicamente, não são repentinas, são gradativas, porque nada acontece por acaso, e nem de repente. Quando eu falo para vocês que a história é dividida em idade pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, isso é para facilitar o estudo. Mas não foi assim, 476 termina, começa a Idade Média. 1453 começa a Idade Moderna. 1789 começa a Idade Contemporânea. Lógico que houve o antes, as transformações anteriores que vão propiciar essa ruptura de um século, de um período para o outro. Então, nada é feito assim, de repente, é aos poucos. Bom, e essas transformações ocorreram do século XIV para o XV. Quais foram as transformações? Foram surgindo os burgos, como eu falei. Esses burgos eram cidades fora dos domínios dos feudos, fora dos limites dos feudos. Eram pequenas cidades, onde começou a nascer ali as atividades comerciais. Isso no final da Idade Média, tá? Daí vem a palavra burguesia, para denominar a classe social comerciante que vivia nos burgos, que vai ser uma das causas do enfraquecimento do sistema feudal, dos senhores feudais, tá? Bom, mas voltando à filosofia, tá? Também ocorre uma mudança no pensamento do homem nesse período de transição. Já falei, várias transformações vão ocorrer entre o século XIV e XV, tá? Que vai propiciar o nome Idade Moderna, tá? O mundo deixa de ser fechado. Na Idade Média, que é chamada a Noite dos Mil Anos, a Idade das Trevas, o mundo era fechado, era dividido em feudos, tá? Como eu falei, quase não tinha comércio. Aí começa a Idade Moderna, o mundo deixa de ser fechado. A mentalidade do homem se transforma, começa a ver o comércio, produtos do Oriente. Antes, o pensamento medieval era fundamentalmente baseado na fé, no teocentrismo. Isso era a tônica da Idade Média. Agora, o homem, que começa a ver novos mundos, novas oportunidades, novas coisas que ele vê, novas. Então, o homem passa a ser também objeto de estudo. Antes, era o teocentrismo que imperava. Deus, centro de tudo. Agora, é o antropocentrismo. Preocupação e valorização do homem. E aí surgem muitos filósofos que defendem e valorizam o homem. Tá? Mas vou falar apenas de um, que é considerado por muitos o fundador dessa filosofia chamada moderna. A filosofia que valorizou o homem, valorizou a razão, tá? Que foi René Descartes, tá? Um grande cientista, matemático e filósofo francês. Quem nunca ouviu falar a frase penso, logo existo? Em latim é cogito ergo sum. Essa frase é de René Descartes. Descartes, que é o francês, acreditava que tudo deve passar por uma avaliação crítica.
baseada em várias fontes. Esse procedimento ficou até conhecido como dúvida metódica. Segundo Descartes, se o sujeito põe tudo em dúvida, é porque ele pensa. Ele está pensando. Segundo muitos historiadores, defensores dessa tese de Descartes, marca principalmente, tá, essa ruptura com o passado, tá? Principalmente aí vai ocorrer o fortalecimento das ciências, da astronomia, da matemática, da física. Os grandes eventos da época, vocês sabem, que produziram, né, contexto histórico favorável a tudo, às ciências, à astronomia, à matemática, à física, essas ideias revolucionárias. O que foi? O que aconteceu para o homem mudar tanto a sua filosofia? Se preocupar com as ciências, com a astronomia, com a matemática, com a física, com o próprio homem. As grandes navegações, descobertas de novos mundos, como acabei de falar. A reforma protestante, a igreja se divide. O fim do feudalismo, o enfraquecimento do feudalismo, que se dá gradativamente também. O racionalismo, teoria filosófica que prioriza a razão. Também outro item, né, que faz parte da filosofia moderna, o empirismo. O que é algo empírico? O que é o empirismo? O empirismo acredita que as experiências humanas são responsáveis pela formação de ideias. Sem experiência humana, não há ideia, tá? Mas voltando a Descartes. Descartes é considerado, como eu falei, o fundador da filosofia moderna, o grande inspirador de várias gerações de filósofos posteriores, tá? Segundo especialistas, a partir de Descartes é que se inaugurou o racionalismo da Idade Moderna. Bom, Descartes, entre 1629 e 1649, tá? Ele viveu na Holanda, ele nasceu na França, mas ele viveu na Holanda, onde se alistou no exército do príncipe Maurício de Nassau. Lembra do Maurício de Nassau? Servindo-o por várias viagens. Então, ele fez parte do exército de Maurício de Nassau, de 629 até 1649, 20 anos. Ele também escreveu, são curiosidades do Descartes, ele também escreveu uma obra chamada O Tratado do Mundo, onde aborda a tese do heliocentrismo. Lembra do heliocentrismo? O Sol como centro do universo, que se contrapôs ao geocentrismo, que era a Terra como centro do universo, e a igreja foi completamente contra. O heliocentrismo foi proposto por Copérnico, e o geocentrismo era de Ptolomeu, mas muitos defenderam o heliocentrismo, inclusive Galileu Galilei. Então, ele, condenado pela Inquisição, defendia o heliocentrismo. Então, o que fez Descartes? Não publicou o livro, também com medo de ser condenado pela Inquisição, tá? Esse livro foi encontrado depois, tá bom? Em 1647, ele foi premiado, Descartes foi premiado pelo rei da França com uma gorda pensão. E aí, com essa gorda pensão que recebeu do rei da França, ele começou a trabalhar na descrição do corpo humano. Já viram como ele era versátil, né? Agora, em 1649, 2 anos depois que ele recebeu essa pensão do rei da França, ele foi convidado pela rainha Cristina da Suécia e foi para Estocolmo para ser professor. Mas, infelizmente, ele durou só 1 ano lá na Suécia. Ele morreu em 1650 de pneumonia. Bom, ele como não era... Ele era católico e lá era um país protestante, ele foi enterrado num cemitério dos não batizados, tá? Mas em 1667, seus restos mortais foram levados para a França. E nesse mesmo ano que seus restos mortais foram para a França, em 1667, todos os seus livros
foram colocados na lista proibida pela igreja, chamado famoso Index, tá? Eu vou terminar a aula com 2 frases de Descartes. Tem muita coisa, gente, mas não dá para falar tudo numa aula. Mas vou falar só 2 frases. Primeiro, penso, logo existo, tá? Isso aí, essa frase é lapidar dele, né? Mas tem 2 frases também que são importantes. Olha só. Não é suficiente ter uma boa mente, não é suficiente. O principal é usá-la bem. Não adianta ter uma mente privilegiada se não usá-la bem. Outra frase dele. Viver sem filosofar é como ter os olhos fechados, sem nunca ostentar abrir. Então a gente tem que filosofar, a gente tem que duvidar, não agredir, mas a gente tem que abrir os olhos, duvidar e procurar a verdade. Por isso que ele fala, não adianta ter uma mente boa e ficar ausente, né? E não usá-la bem. Então, viver sem filosofar é como ter os olhos fechados. Nós precisamos abri-los. Precisamos abri-los para usar a nossa mente e ser um filósofo. Todos nós somos um pouco de filósofos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!